O ano é 1500. A terra que conhecemos como Brasil pulsa com vida. Tribos indígenas prosperam, suas culturas tão diversas quanto a própria floresta tropical. São hábeis caçadores, pescadores e agricultores. Suas vidas estão entrelaçadas com a natureza, respeitando seus ritmos e recursos. Das profundezas da Amazônia às planícies do Cerrado, um mosaico de tradições floresce. São sociedades construídas sobre comunidade, espiritualidade e sabedoria ancestral. Suas histórias estão gravadas na própria essência da terra, sussurradas ao vento e carregadas pelos rios. Mas esse delicado equilíbrio está prestes a ser rompido. No horizonte, um novo capítulo da história do Brasil está prestes a ser escrito. A chegada dos exploradores portugueses alterará irrevogavelmente o destino desta terra e de seu povo. As consequências serão abrangentes, deixando uma marca indelével na alma de uma nação. Os portugueses chegam às costas brasileiras, seus olhos cheios da promessa de riquezas e do fascínio do desconhecido. O desembarque de Pedro Álvares Cabral, em 1500, marca o início de uma nova era, de conquista, colonização e colisão cultural. O encontro entre esses dois mundos, tão distintos, é repleto de tensão e incompreensão. Os portugueses buscam explorar as riquezas da terra. O Brasil se torna uma fonte de recursos preciosos, alimentando as ambições de uma potência europeia em crescimento. O pau-brasil, com sua tinta vermelha vibrante, é a primeira vítima desse apetite insaciável. A extração dessa madeira valiosa se torna um empreendimento lucrativo, mas a um custo. As florestas, antes abundantes, começam a diminuir, o primeiro sinal do impacto ambiental que marcará a história do Brasil. À medida que a presença portuguesa no Brasil cresce, aumenta também a necessidade de mão de obra para abastecer seus canaviais em expansão. Eles recorrem a um capítulo sombrio da história da humanidade, o tráfico transatlântico de escravos. Milhões de africanos são transportados à força através do oceano, arrancados de suas casas e culturas, para labutar sob o sol escaldante do Brasil. Os horrores desse comércio deixam uma mancha indelével na consciência da nação. No entanto, mesmo diante de uma crueldade inimaginável, o espírito africano resiste. Sua música, suas religiões, suas tradições encontram um novo lar no Brasil, mesclando-se as influências indígenas e europeias para criar uma tapeçaria cultural vibrante e única. O legado dessa migração forçada é complexo e multifacetado, moldando o tecido social do Brasil, sua música, sua comida e sua própria identidade. O século XIX desponta, e com ele, os ventos da mudança começam a soprar pelo Brasil. Inspirado pelos ideais iluministas e alimentado pelo crescente descontentamento com o domínio português, um movimento pela independência ganha força. Em 1822, Dom Pedro I, herdeiro do trono português, toma uma decisão fatídica. Ele se alia ao povo brasileiro, declarando a independência e se proclamando imperador do Brasil. A jornada do Brasil como nação independente começa, mas a luta pela verdadeira liberdade está longe de terminar. As cicatrizes do colonialismo são profundas. A nova nação luta com sua identidade, dividida entre sua herança europeia e sua mistura única de influências indígenas e africanas. A luta por igualdade e justiça social apenas começou. O Brasil entra em um período de domínio imperial, com Dom Pedro I, e posteriormente seu filho, Dom Pedro II, no comando. A nação passa por transformações significativas. O café se torna o novo motor da economia, impulsionando um período de crescimento econômico e atraindo ondas de imigrantes europeus. Mas o progresso tem um preço. A desigualdade entre a elite rica e as massas empobrecidas aumenta. A abolição da escravidão em 1888 marca um ponto de virada na história brasileira. Embora seja um triunfo para os direitos humanos,
também lança a nação em turbulência. A economia, fortemente dependente do trabalho escravo, sofre um golpe. A monarquia, vista por muitos como desconectada das necessidades de uma sociedade em mudança, enfrenta crescente oposição. O palco está montado para um novo capítulo na história do Brasil: o nascimento de uma república. Em 1889, um golpe de Estado sem derramamento de sangue derruba a monarquia e o Brasil se torna uma república. A velha ordem é varrida, substituída pela promessa de progresso e modernidade. Mas a transição está longe de ser tranquila. A instabilidade política assola os primeiros anos da República. O legado do colonialismo e da escravidão continua a projetar uma longa sombra, perpetuando desigualdades profundas. Apesar dos desafios, o Brasil experimenta períodos de crescimento e transformação significativos durante o século XX. A industrialização transforma a economia, atraindo pessoas das áreas rurais para as cidades em expansão. Novas tecnologias surgem, remodelando a paisagem social. Mas o progresso costuma ser desigual, beneficiando alguns mais do que outros. A luta por justiça social e igualdade continua. O século XX é uma época de progresso e turbulência para o Brasil. O país experimenta períodos de crescimento econômico e modernização, mas também enfrenta instabilidade política e agitação social. A ascensão de Getúlio Vargas na década de 1930 inaugura uma era de política populista e intervenção estatal na economia. O legado de Vargas é complexo e contestado, marcado tanto por reformas sociais quanto por tendências autoritárias. Em meados do século XX, o Brasil é pego nas garras da Guerra Fria. Um golpe militar em 1964 mergulha a nação em um período de regime autoritário que dura mais de 2 décadas. Censura, repressão e violações dos direitos humanos se tornam a norma. No entanto, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito brasileiro de resistência cintila. Artistas, músicos e escritores encontram maneiras criativas de desafiar o regime, alimentando um movimento crescente pela democracia. A década de 1980 testemunha o retorno da democracia ao Brasil. Uma nova Constituição é adotada em 1988, inaugurando uma era de maior liberdade política e liberdades civis. O Brasil enfrenta os desafios de um mundo globalizado, lutando contra questões como pobreza, desigualdade, degradação ambiental e corrupção. Apesar desses desafios, o Brasil dá passos significativos. Torna-se uma potência econômica global, reconhecida por sua cultura dinâmica, sua beleza natural e o calor de seu povo. A luta por justiça social continua, liderada por uma vibrante sociedade civil e uma nova geração de ativistas e líderes determinados a construir um Brasil mais justo e equitativo. Ao navegar pelas complexidades do século XXI, o Brasil o faz com um espírito de resiliência e uma crença profunda em seu próprio potencial. A rica história do país, marcada por triunfos e tragédias, serve como um lembrete constante da importância da democracia, da justiça social e da sustentabilidade ambiental. A história do Brasil é uma tapeçaria tecida a partir de inúmeros fios: a resiliência indígena, a herança africana, as influências europeias, a luta pela independência, as dores da desigualdade, a vibração de sua cultura e o espírito inabalável de seu povo. É uma história que continua a ser escrita, uma jornada rumo a um futuro onde a promessa de um Brasil mais justo e equitativo possa ser plenamente realizada.